mais um vídeo. Seja muito bem-vindo, eu sou a Karina, trabalho com fotografia e aqui nesse canal eu falo sobre os sabores e os dissabores da vida, mas hoje, já adiantando, eu vou falar mais sobre os sabores. Vou contar uma observação que eu fiz, que já venho fazendo há um tempo, na verdade, dos eventos que eu frequento, que eu faço, como eu sou fotógrafa de aniversário infantil, totalmente da área da família. Vim correndo aqui pro estúdio, tem uma entrega daqui a pouco. Então, como eu tenho muito contatos com pessoas, né, desde criancinha até mais velhas, e o que eu percebi muito, assim, nos eventos que eu frequento, é que eu tenho uma facilidade de chegar nas crianças e as crianças também chegar em mim, mas também as pessoas mais velhas, que têm mais idade, seja um senhorzinho, uma senhora, elas batem o olho em mim e querem conversar. E não só elas, mas eu também gosto, não só elas, né, mas eu também gosto de conversar com pessoas mais velhas, que eu sempre tiro, é incrível, gente, eu sempre tiro uma lição daquela conversa. E uma das últimas conversas que me marcou foi no último evento que eu fiz. Antes eu tive um imprevisto, e aí eu tava com a pessoa, e a pessoa, depois que a gente teve esse compromisso, a pessoa virou pra mim e falou assim: olha, eu tô ficando mais velha, olha minha pele, olha como que tá ficando. E aquela preocupação, sabe? Olha como eu tô ficando velha, olha minha pele, tá ficando mais mole, tô me machucando com muito mais facilidade, não tá sarando rápido. E aí passou, deu umas 2 horinhas depois eu tinha que estar no evento. E eu cheguei nesse evento, eu tava um pouco desanimada e tava cansada. Mas sempre quando eu vou pro evento, no caminho, eu sempre faço uma oração para Deus abençoar, mostrar os melhores ângulos para mim, ser um evento tranquilo, tanto para mim quanto para a família que me contratou, porque às vezes a mãe fica nervosa, fica muito ansiosa na hora. Então eu sempre peço isso durante o caminho. E nisso teve uma hora que a gente teve uma pausa nesse evento pra comer alguma coisinha ali, né? Porque saco vazio não para em pé. E a gente fez essa pausa, porque tava um cinegrafista também junto comigo, eu tava cuidando da parte da foto e outra pessoa tava cuidando da parte da filmagem. E chegou uma conhecida ali desse cinegrafista. Não sei se eles falam hoje em dia filmmaker. Então chegou uma conhecida ali, começou a conversar com ele, bater papo, e eu tava ali sentada na mesa e a gente começou a conversar também. E era uma pessoa que não dá pra você falar assim, é uma senhora, pelo fato da forma que ela conversava, da forma que ela se expressava, que ela contava, era totalmente diferente de uma pessoa que você estava vendo. E durante essa conversa, a gente falou sobre alimentação, sobre o estilo de vida, que ela tinha uma empresa e ela tinha um emprego, na verdade, abriu uma empresa, saiu desse emprego fixo para se dedicar a essa empresa, ficou durante 20 anos trabalhando com isso e de um tempo para cá ela queria se aposentar. Conseguiu se aposentar tudo e tava curtindo a vida, curtindo os pais dela, porque ela falou que durante esse tempo que ela se dedicou à empresa dela, ela não tinha tempo, os finais de semana era totalmente focado para a empresa, então não tinha aqueles passeios em família e tudo mais. Então era a hora dela recuperar esse tempo. E conversa vai, conversa vem, ela falou assim: mas sabe de uma coisa, Karina? Eu me olho no espelho e eu não me reconheço, porque eu me olho, né, e vejo uma aparência mais velha, mas por dentro eu não consigo enxergar
como assim, não consigo, não bate a minha aparência com a minha idade interior, com a minha alma, com o meu espírito. E eu achei incrível ela falar aquilo, porque na hora eu lembrei naquele mesmo dia, na tarde, uma outra pessoa simplesmente falando pra mim, ai, olha, a minha pele, de como eu tô ficando mais velha, de como eu tô, e ai, eu tô batendo e não tá sarando tão rápido como deveria. E uma outra pessoa, mais assim, à noite, pegar e me falar uma coisa dessa. E eu fiquei, gente, é incrível como é aquela história. Não é um ponto de vista, é a vista do ponto. E dependendo assim de como você lida com a sua vida, com as coisas que acontecem, ela te torna você ou mais forte ou mais fraco. Por que eu tô falando isso? Porque eu assisti um documentário que fala sobre de como você chegar aos 100 anos. As pessoas fizeram as pesquisas, qual o estilo de vida que a pessoa levava pra chegar a 100 anos de idade, né? Porque acho que é uma coisa que, querendo ou não, muita gente almeja. É uma coisa que eu quero muito. Eu quero chegar aos 100 anos, cento e poucos anos de idade. Porém, eu tenho que avaliar e refletir a vida que eu tô levando agora. E não é só a questão de saúde, mas a questão aqui da mentalidade. A nossa mentalidade é para ela, e é com ela que você vai aprender e a oferecer as melhores coisas da vida. E a forma que você vai levar cada coisinha que aparece. Então, para uma pessoa, eu tô ficando velha, eu tô tendo rugas, minha pele tá ficando flácida. Para outra, ela se enxerga no espelho e não se sente que bate com aquela idade, que ela enxerga ali a imagem, porque o espírito, a alma dela é totalmente diferente do que ela enxerga. Então é essa alma que vai te levar mais longe. Você já ouviu falar daquela história, o espírito de jovem? E eu já conheci muita gente assim, e é muito bom conversar com gente assim, porque eles não têm... Eles veem a vida de uma forma totalmente mais leve e não tem aquela negatividade. Não, tudo tem Não, isso daqui é isso daqui é aquilo. Tudo tem uma coisa positiva por trás. E já foi comprovado que o nosso cérebro, ele é você quem vai instruir ele do que você é e do que você não é. Então, novamente, para uma pessoa, eu tô ficando velha, a minha pele, e para outra, não, eu tô jovem ainda, eu tenho muito ainda que viver. Então, a mensagem que eu quero deixar aqui no final é que pense sempre pelo outro lado, pense de uma forma mais como se você fosse uma criança. Não se comportar como uma criança, mas viva como se fosse uma criança. Viva como se fosse não o seu último dia, mas viva de uma forma mais intensa, mais vivida, mais presente. É engraçado que ela também falou sobre tecnologia. Eu fiquei surpresa, porque a tecnologia, pra mim, assusta um pouco. Eu tenho um pouco de medo, eu confesso. E ela falou assim, tem muito pra dar certo para as pessoas começarem a viver agora até os 100 anos, porque antigamente todo mundo comia um monte de coisa, um monte de porcaria e não estava tão preocupado assim com a saúde. E na hora que ela falou aquilo, na hora assim estralou uma coisa que eu tava lendo no livro dos Hábitos Atômicos, que era sobre, antigamente, né, desde os primórdios, a gente tinha que caçar a nossa comida e a gente comia não o suficiente, muito pelo contrário, a gente comia até a mais para armazenar gordura, porque a gente não sabia qual seria, qual dia seria, qual hora seria a nossa próxima refeição. E hoje em dia não. Hoje em dia a gente tem tudo com muita facilidade, seja uma comida, seja o acesso a outra pessoa, é muito fácil. E por estar ali disponível, né, o açúcar, a gordura, o sal, a gente não tá tendo controle disso e tá virando vício.
E é um vício que tá fazendo muito mal à nossa saúde. E isso que eu tinha lido no livro. E ela conversando, não, porque a tecnologia, e sim, a tecnologia, ela pode ajudar muito, mas eu enxergava aquilo como uma coisa ruim. Só que tudo nessa vida tem os seus ônus e bônus, cabe a cada pessoa escolher o lado que quer seguir. Da mesma forma é aqui a internet. Eu acho a internet uma coisa maravilhosa, uma coisa assim de outro mundo que inventaram, tanto para conectar as pessoas, quanto para trazer informações. Só que da mesma forma eu já vi pessoas falando muito mal da internet. E realmente é muito mal, só que tem que saber usar. Tocou aqui que a cliente veio fazer a retirada. E eu não vou cortar no vídeo, gente. Ai, não vou cortar porque eu quero deixar o mais natural possível para vocês estarem aqui vivendo isso, de vocês sentirem como que é. Voltando ao que a gente tava falando. Então, fez eu refletir de uma forma... Eu coloquei até o óculos, agora que eu vi. Então, fez eu refletir de uma forma de como é que eu tô levando a minha vida, e se eu quero chegar aos 100 anos, eu não posso ter uma cabeça pessimista, eu não posso viver estressada, eu não posso viver vendo o lado negativo das coisas. Muito pelo contrário, eu preciso ter uma vida mais leve, preciso enxergar, se tiver uma situação ruim, sempre o lado bom das coisas. Eu já sou uma pessoa que pratica isso, mas para você levar isso muito a sério, muito ao pé da letra, você tem que ter uma disciplina e estar se fiscalizando o tempo todo para você não voltar a fazer... até os seus costumes antigos que você tinha, porque é algo normal, algo que você levou para a vida inteira, algo que está enraizado e você precisa tirar isso de você. Então, eu pratico bastante Ho'oponopono, gosto de coisas sobre leis da atração, então já é uma coisa assim que tem acho que mais ou menos uns 5 anos, mais ou menos, ou mais, que eu venho estudando sobre isso e praticando também. Mas é difícil, não é fácil você tirar um costume, um hábito e um pensamento, por exemplo, igual eu falei de pensamento negativo, às vezes você tá ali, ai, não vai dar certo, não sei o quê, e às vezes você fica colocando pilha naquilo. E não, você tem que, nessas horas que você tem que se pegar fazendo isso e mudar o seu pensamento, se posicionar de outra forma, para isso influir mais a sua vida e quem sabe chegar aos 100 anos. E vocês têm projeto ou se imagina chegando aos 100 anos de idade? Eu me imagino. Agora eu quero ver vocês. Comenta aqui embaixo se você se imagina chegando aos 100 anos de idade, gente. Ah, e detalhe, tem que chegar aos 100 anos de idade sem ficar dando trabalho para as pessoas. Não adianta chegar aos 100 anos de idade, mas tá dando aquele trabalho. Eu já vi uma senhorinha que ela pratica musculação. Não vou lembrar o nome dela, ela é japonesa. E ela começou a praticar mais ou menos na faixa de 50. Ela já tá com 70. O corpo daquela mulher... Gente, eu tenho vergonha do meu corpo, perto daquele corpo. O que ela construiu de músculo é incrível, é incrível. Eu tenho um bloqueio assim com a academia, que eu não sou muito fã. Eu prefiro praticar algum esporte do que academia. Mas a musculação é fundamental, eu sei disso. Eu tô aos poucos preparando o meu psicológico pra não ficar, sabe aquele que você começa alguma coisa, vai, para. E eu não quero isso. Eu quero simplesmente, quando eu começar a entrar de vez na academia, não parar mais. Porque eu preciso construir esse músculo pra eu poder chegar aos 100 anos que eu quero alcançar. Então é uma coisa que eu tenho que trabalhar hoje pra ganhar amanhã, num futuro que, querendo ou não, é próximo. E por que eu falo que é próximo? Eu comentei com... Vou chamar ela de moça, não vou chamar ela de senhora.
Eu comentei com essa moça, eu falei assim, nossa, eu tô muito perto dos 30 anos. E dos 30 pros 50 é assim. E ela pegou e olhou assim pra mim, pior que é verdade. Você disse, é isso mesmo, é um estralo dos 30 pros 50, é um pulo. E eu já sempre tive essa mentalidade de poder fazer o que eu mais quero fazer, assim, viver uma vida mais intensa e vivida das coisas que eu quero fazer, pra não ficar perdendo tempo com coisas que eu não quero pra mim. Seja algum problema, ficar martelando aquele problema, vivendo numa tristeza profunda, porque às vezes a gente agarra numa pedra, num problema e carrega aquilo pra vida inteira. E eu já fiz isso durante um tempo da minha vida e eu só me afundei durante esse período que eu carreguei essa pedra. E quando eu resolvi soltar, largar e criar uma nova história, reescrever a minha história, foi uma transformação assim que eu não imaginava que ia ter, que se eu tivesse feito isso antes, se eu soubesse que eu tivesse feito isso antes, a minha vida teria mudado muito, muito, muito antes. Mas eu acho que eu não estava preparada ainda emocionalmente, psicologicamente, fisicamente, não estava preparada. E quando a gente não está preparada, pode ser qualquer pessoa chegar para falar para você sobre isso, vai entrar para um ouvido e sair pelo outro. Então, o vídeo é mais uma reflexão da forma que você tá levando a sua vida e de como você enxerga você no espelho, como que você se enxerga. Eu, Karina, por dentro, eu sou uma pessoa muito mais velha do que eu enxergo no espelho. Eu me enxergo e vejo uma pessoa mais nova, por ter uma carinha mais assim, né, delicada, e na verdade não. Por dentro eu me sinto uma senhorinha de 60, 70 anos. Me conta aqui como você se enxerga no espelho. Vejo você no próximo vídeo.